Boa tarde. Boa tarde. Mais um vídeo para a gente abordar sobre os dois últimos textos que foram discutidos e apresentados em sala. Vamos começar com o primeiro, que fala um pouco sobre a história da EAS, que foi a primeira escola de administração do Brasil. Gabi. Isso, fundada em 1954, no final da Era Vargas, um período muito tenso no país, né? Nesse mesmo período ocorria a época da ditadura, que a gente sabe que não pregava a liberdade de expressão, muito pelo contrário. Então, a entrada da administração no Brasil veio por meio dos americanos, né? Um acordo com a FGV e os Estados Unidos. Foi através do programa Management, que era um programa dos Estados Unidos para disseminar a cultura americana, porque estava em auge da Guerra Fria, né, entre comunismo da União Soviética e os americanos. Então, o Management veio como uma forma de expandir as ideias americanas. Veio uma missão de professores dos Estados Unidos, juntamente com esse acordo feito com o Brasil e os Estados Unidos, que veio uma missão universitária de professores dos Estados Unidos, americanos, que começaram a ensinar. Os professores brasileiros eram formados aqui e com curso lá fora, isso, ou propriamente americanos. Ou iam para lá e aprendiam um pouco e voltavam como professores também da escola. A administração ensinada pela EASP, aos poucos, né, ao longo do tempo, foi se modificando de acordo com a realidade brasileira. Então, foi ensinado a base, né, da administração americana, mas também eles inseriam casos, estudos de casos sobre a realidade brasileira. No fim, a EASP virou um hibridismo entre a educação americana e o que era passado no Brasil. Não foi uma cópia integral do ensino americano no Brasil. Foi uma mistura dos dois, mas é muito notória a influência da cultura americana no Brasil, como no currículo, como na própria estrutura da escola, que a gente tem o nome e uma estátua do ex-presidente dos Estados Unidos, John Kennedy. A gente discutiu também sobre a estrutura da escola, a influência, né, da escola norte-americana dentro do Brasil. Mas ao passar do tempo, a cultura do brasileiro prevaleceu dentro da escola. Ainda tem traços, né? A base é americana, mas foi adaptada ao Brasil. Um outro tema que a gente debateu foram as políticas de diversidade nas organizações. Se é realmente uma questão de discurso ou se é praticado nas empresas, né, Fernando? A gente viu que muitas empresas alegam que possuem essa cultura de diversidade, que ela pratica essa diversidade, mas a gente viu que muitas delas é uma questão apenas de discurso de fato, porque possui ainda muito preconceito e discriminação com algumas minorias, como negros, mulheres homossexuais, cegos, deficientes físicos e mentais. Então é uma questão que deve ser analisada mais a fundo. Isso a gente pode ver que vem até da alta administração, em vez de propagar uma política de diversidade, influenciar, aceitar as diferenças, ou eles querem que todos sejam iguais, sem respeitar as diferenças, ou agem com preconceito. Isso acontece ainda mais na alta administração, né, que é um cargo mais acima. Até teve um exemplo, né, no texto, que um diretor agiu com preconceito com várias minorias, mulheres, negros. Principalmente, isso acontece principalmente quando é subordinado. Então, eu, por exemplo, sou o presidente da empresa, eu vou discriminar o meu subordinado. Isso acontece de uma forma mais comum de que um subordinado para um superior. Mas o engraçado é que entre as minorias também existe esse preconceito, né, gente? Que entre elas. Mulheres com homossexuais, entre negros com homossexuais, vice-versa. Então, entre eles mesmo, eles sentem o preconceito, mas também agem com preconceito para com o outro. Então, é bem complicada essa questão. Então, a gente concluiu que é uma questão de discurso, né? Na maioria das vezes. E ainda falta muita informação. Falta as pessoas amadurecerem muita ideia de que todos são iguais. Não a discriminação. É isso.
Obrigado Até a a todos. próxima. Até a próxima. Obrigada.